A guerra na Ucrânia teve hoje um dos episódios mais dramáticos dos últimos 15 meses. Uma explosão destruiu a barragem de uma represa no rio Dnipro, provocando inundações em diversos vilarejos. As autoridades ucranianas disseram que mais de 17 mil pessoas foram retiradas das áreas alagadas. Vamos ao vivo até Londres conversar sobre mais esse drama terrível na Ucrânia com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde para você. Já se sabe quem foi o responsável por esse ataque, por essa destruição da barragem, ou continua aquele jogo de empurra entre os dois lados do conflito? Pois é, Tralha, abraço para você, todo mundo que assiste ao jornal hoje. Russos e ucranianos estão se acusando, né? Trocando acusações sobre quem seria o responsável pela explosão dessa barragem. Um fica apontando para o outro. Ainda os dois lados mantêm suas versões. Tá grande a repercussão nessa história, viu? O governo aqui do Reino Unido, por exemplo, escolheu não tomar partido diretamente, né? Apontar para esse ou para aquele lado, mas falou que fato é que a explosão dessa barragem é a consequência da invasão russa à Ucrânia no ano passado. A União Europeia, sim, tomou partido. Acusou Moscou e disse que se trata de um crime de guerra. O secretário-geral da OTAN disse que a explosão da barragem foi um ato ultrajante que mostrou a brutalidade da Rússia. A cidade de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, onde fica a barragem, declarou emergência. Autoridades alertam para o perigo de uma catástrofe. O governo ucraniano alertou para danos irreversíveis e de longo prazo aos ecossistemas da região. Um zoológico foi completamente inundado e todos os 300 animais morreram. Nesse momento, pelo menos 24 vilarejos estão sofrendo com enchentes. Tem lugar, gente, em que o nível da água já subiu 10 metros. Milhares de pessoas estão sendo retiradas de casa. Tem outra. O Ministério do Interior da Ucrânia diz que a região de Kherson, para onde as pessoas estão sendo levadas, está sendo bombardeada. Não é um dia qualquer na linha do tempo dessa guerra que já dura 15 meses. As imagens podem sugerir um problema menor do que é. Afinal, só uma parte da barragem explodiu. A força da água nem parecia tão monumental assim. Mas logo, muito rápido, cidades e vilarejos começaram a sofrer com enchentes. A represa da era soviética fica no rio Dnipro, a 30 quilômetros de Kherson, cidade de quase 300 mil habitantes, retomada pelas forças ucranianas no final do ano passado. O governo da Ucrânia afirma que 80 povoados correm risco de inundação. Essas no mapa são as cidades mais vulneráveis. As pessoas foram percebendo que é mais prudente não pensar muito. Melhor se afastar. Enquanto isso, pedaços da barragem iam descendo o rio abaixo. E o nível da água subindo, aqui e ali. O senhor meio atordoado, o casal também, para onde ir? Essa senhora, muito senhora, precisava de ajuda. O cachorro também, acuado, com água no pescoço. Um castor ficou perdido. As próximas horas preocupam não só as autoridades da Ucrânia, mas as da Rússia também. A represa é a principal fonte de água para várias cidades da região, inclusive para a Península da Crimeia, anexada ilegalmente pelos russos em 2014. E abastece também o sistema de refrigeração da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, ocupada pelos russos desde os primeiros meses da guerra. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que está monitorando a situação da usina. Segundo especialistas da ONU, não há risco imediato. Enquanto isso, os dois lados apresentam suas versões para o que aconteceu. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou uma reunião de emergência com o Conselho Nacional de Segurança e acusou a Rússia pela explosão. Ele disse que os russos explodiram a barragem por dentro da instalação, usando detonadores. O objetivo seria impedir o avanço das tropas ucranianas que lutam para recuperar territórios ocupados pelos invasores. A Rússia nega. Autoridades leais a Moscou, que governam a região onde fica a represa, culpam um bombardeio ucraniano. O porta-voz do presidente russo Vladimir Putin falou assim: podemos afirmar sem dúvidas que estamos falando de uma sabotagem deliberada do lado ucraniano. No meio disso tudo está a população. Fala-se em mais uma crise de refugiados internos.
gente que só anda tendo uma opção: fugir. E aí a família sai de uma área alagada e entra numa bombardeada e vai para outro lugar que não tem água, que não tem luz. E por aí vai, né, Rodrigo? Fica lá rodando dentro da Ucrânia, tentando escapar da morte e dos perrengues todos aí. Bom, hoje tem um fato importante também, aproveitando você aqui comigo, que tem a ver com uma disputa entre Rússia e Ucrânia, mas essa antes da guerra. Traz pra gente, por favor. Pois é, começaram hoje, Trali, as audiências no Tribunal Internacional de Haia, as audiências sobre o apoio de Moscou a separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, acusados de terem derrubado o avião da Malaysian Airlines em 2014 sobre o território ucraniano. A gente tem imagens aí. Essa é a primeira vez que os advogados da Ucrânia e da Rússia se encontram no tribunal desde o começo da guerra. Um painel de 16 juízes começou a ouvir a alegação da Ucrânia de que Moscou violou um tratado antiterrorismo da ONU ao equipar e financiar as forças separatistas pró-Rússia no leste do país. E o resultado foi o que ocorreu em 17 de julho de 2014. Um míssil de fabricação russa abateu o avião com 298 pessoas a bordo. Todas morreram. Será uma grande derrota, né? Seria uma grande derrota para Moscou se os juízes do Tribunal Internacional de Justiça concluírem que a Rússia equipou e financiou os rebeldes responsáveis pela queda do avião. As decisões do principal tribunal da ONU para disputas, né, entre estados são obrigatórias, mas não tem nenhum mecanismo de execução. Vale lembrar que o presidente russo Vladimir Putin é alvo de um mandado de prisão do mesmo Tribunal Internacional de Haia por conta de crimes de guerra, acusações de crime de guerra e deportações forçadas de crianças ucranianas, o que o Kremlin nega. Estamos acompanhando também esse assunto, Trali. Obrigado, Rodrigo. Um ótimo trabalho para você aí em Londres e a gente volta a se falar caso haja necessidade. Abração, tudo de bom aí.